onde tronos são criados para esses pastores. Pastores que gastam 10 mil reais na compra da própria cadeira, da própria poltrona, que chega a matar para manter o poder. Para debater esse tema, se existe hierarquia nos cargos eclesiásticos, estou recebendo aqui hoje o pastor Bruno Reis. Ele tem mestrado em teologia, também tem pós-graduação em teologia pentecostal, tem bacharelado em teologia também e graduação em direito. Dirige uma congregação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, não sei da minha cabeça que era Guarulhos, não é Guarulhos não, né? Taboão da Serra. Em Taboão da Serra, e coordena a escola teológica, é um dos coordenadores da escola teológica da FAESP, lá da extensão do Taboão da Serra, ele é o coordenador. Bruno, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates, muito bom te receber, meu irmão. Meu nobre pastor César Cavalcante, a honra é toda minha, é um prazer poder estar aqui com o companheiro, para nós conversarmos, trocarmos umas ideias sobre esse assunto aí importante, né, que é a questão da hierarquia eclesiástica. De fato existe, tem fundamento, não tem, para que serve ou não serve para nada. Enfim, é bom estar de volta ao programa, que falar sobre as coisas de Deus, sobre Bíblia, teologia, é aquilo que nos faz feliz. Você tem voz de pregador já. Tem, verdade. Saudoso, irmãos. Verdade. Muito bom, muito bom. E vocês sabem que vocês são vizinhos, né? Você já... Bem vizinhos. Hoje é um debate de Taboão da Serra. Exatamente. Taboão da Serra está representado aqui no debate da Unidade FM. Com a gente também, pastor Carlos Wagner, é pastor há muitos anos, preside uma igreja linda ali também na região do Taboão da Serra, que é a igreja Sal e Luz. Também tem pós-graduação pelo Mackenzie em áreas teológicas, foi diretor do Instituto Bíblico do Ferreira por vários anos. Bem-vindo aqui, pastor Carlos Wagner, muito bom lhe receber, meu irmão. Amém, pastor César, pastor Bruno, um prazer muito grande estar aqui. Eu também quero deixar um abraço para nossos irmãos em Taboão da Serra, da igreja Sal e Luz, que sempre também dá audiência aos irmãos, a nós, né, está sempre nos apoiando. E é um prazer estar aqui mais uma vez, pastor César, agora na Unidade Cristã, para tratarmos de assuntos tão relevantes, né, à igreja, ao cristianismo, como esse que iremos debater hoje. É um prazer muito grande. Vocês são muito educados, mas prometam para mim que nós vamos até o fim desse debate toda quanto a educação, porque o meu médico falou que eu não posso mais mediar debates com falta de educação. Tá tudo bem? Deixa com o jeito que vai dar tudo certo. O grande problema de quando interpretamos a questão da hierarquia está no fato de nós confundirmos responsabilidades com privilégios. Quando nós confundimos responsabilidades com privilégios, a gente termina confundindo. Aí usa aquele argumento famoso das igrejas pentecostais, para dar honra. Mas quando a gente analisa a palavra, o significado, o sentido de honra, mais uma vez, nada tem a ver com hierarquia. Há um problema muito sério nessa interpretação. Por exemplo, pastor César, quando nós lemos aquilo ali no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que nós somos ministros, ou que o mundo nos considere como ministros de Cristo, todos nós. E quando nós analisamos essa palavra dentro do grego, né, da Septuaginta, que é a tradução do Novo Testamento, né, nós analisamos... Tradução do Antigo Testamento para o grego. Para o grego, e a Bíblia, no Novo Testamento todo em grego, né, também. Então, quando nós analisamos a linguagem bíblica grega, era sobre isso que eu queria falar, nós observamos algumas palavras. Por exemplo, dentro desse contexto, nós encontramos a palavra diáconos, né? E nós sabemos que o diácono, ele é o serviçal, ele é aquele que presta serviço. Mas nós ainda encontramos uma outra palavra, pastor César, que é iberetas. E iberetas significa literalmente que os homens e o mundo nos considere como o segundo remador do barco, ou aquele que está em segundo lugar. Mesmo que nós pegássemos as declinações dessa palavra, nós iríamos encontrar leiturgos, que indica aquele que está a serviço de todo o povo. Em nenhum momento, dentro do Evangelho de Cristo ou de Paulo, houve um esforço para se estabelecer pessoas superiores a outra dentro daquilo que elas exercem. Pelo contrário, quando nós analisamos o Evangelho de Cristo no capítulo 9 de Marcos, nós encontramos uma disputa entre 3 apóstolos, verso 9 apóstolos, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e encontra toda aquela situação do jovem endemoniado, e o homem estava lá com o jovem endemoniado, havia lá um grupo de escriba e os discípulos que não haviam subido disputando com eles. E naquela disputa, a discussão era por que não foi expulso o demônio do menino.
Jesus vem, expulsa o demônio do menino e ele caminha para Cafarnaum. Naquela caminhada de Cafarnaum, cerca de 3, 4 quilômetros, nós conhecemos bem lá, nós observamos que naquele processo eles começam a discutir quem era o maior, tá? Quem era o maior dentre os apóstolos. E quando eles chegam lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, Jesus chega, chama eles e fala: acerca do que vocês estavam discutindo no meio do caminho? E eles, temendo ser repreendidos, não tratou do assunto. Jesus usa a figura da criança e diz: vocês não precisam se preocupar em ser grande, vocês precisam se preocupar em servir. O grande problema do cristianismo que nós temos hoje é o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, onde os pastores são tratados como verdadeiros deuses, onde tronos são criados para esses pastores. Pastores que gastam 10 mil reais na compra da própria cadeira, da própria poltrona, que chega a matar para manter o poder. Pastores que, quando entram dentro da igreja, eles querem que a igreja fique de pé para receber eles. Pastores que só pisam no chão porque talvez tenha vergonha de pedir que alguém o carregue. Pastores que usufruam dos bônus do cargo que foi criado de uma maneira apenas majoritária pela dominância da igreja, para fazer com que a igreja obedeça. Aí eu deixo uma pergunta ao meu nobre amigo, companheiro debatedor hoje, meu irmão Bruno. Se há hierarquia na igreja primitiva, pastor César Cavalcante, por que o colégio apostólico não consagrou Paulo apóstolo? Mas os que consagraram Paulo apóstolo foram profetas e um grupo de mestres das escrituras que estava com ele lá na Turquia. Por que não foi a igreja de Jerusalém, através dos apóstolos que o fizeram? Se o colégio apostólico era um colégio que havia ou possuía hierarquia, por que foi o Espírito de Deus que escolheu Paulo? Pastor Bruno Reis. Vamos lá, queridos. Primeiramente, como eu havia citado inicialmente, que Lutero fez a reforma protestante e um dos questionamentos deles era a questão da hierarquia papal. De fato, isso faz parte, tem fundamento. O problema é que a gente vai observar que os reformadores da igreja não invalidaram a hierarquia. Calvino manteve, os outros reformadores mantiveram. Tanto que as igrejas reformadas também têm a sua hierarquia. Algumas têm bispos, outras têm presbíteros, presbitério, que comandam, mas de fato alguma liderança existe. Então, a questão aí não é se existe liderança, se existe hierarquia, mas é como ela é organizada. De fato, existe hierarquia na igreja católica, existe hierarquia na igreja evangélica, protestante, existe hierarquia na sociedade civil, existe hierarquia nas forças armadas, nos militares, existe hierarquia em todos os âmbitos da sociedade. Então, nós não podemos negar uma coisa que existe. Até porque, vamos lá, quem foi que instituiu os diáconos? Já que os diáconos foram citados aqui, né, que são servidores da obra de Deus. Quem instituiu os diáconos? Os apóstolos. Então, aí nós já vemos uma hierarquia sendo estabelecida. Quem levanta diácono, quem escolhe os diáconos são os apóstolos. Então mostra aí que já começa a surgir cargos diferentes dentro da própria igreja primitiva. Então os apóstolos foram aqueles que Jesus escolheu para serem seus sucessores. Quando Jesus desceu do monte da oração naquela manhã e foi andando pela praia, reuniu os seus discípulos, e dentre os seus discípulos, diz a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 13, que ele escolheu 12 apenas, a quem ele chamou de apóstolos, designou-os como apóstolos. Então ali Jesus começa a criar um núcleo de autoridade, Jesus começa a criar o primeiro núcleo de autoridade após ele, que é a autoridade apostólica. Os apóstolos, por sua vez, lá em Atos capítulo 7, 8, se não me falha a memória, vão estabelecer os diáconos, né, e assim sucessivamente. A Bíblia está cheia de referências que mostram que, de fato, os apóstolos eles estavam organizando a igreja primitiva dessa forma. Então, Paulo foi designado apóstolo pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é, de fato, aquele que escolhe, é aquele que designa, é aquele que separa. O fato é que a igreja de Jerusalém tinha medo de Paulo. A igreja de Jerusalém não confiava em Paulo ainda. A igreja de Jerusalém ainda não reconhecia o ministério de Paulo, porque sabiam do todo o mal que ele havia feito. Até o próprio profeta Ananias teve dificuldade de ir até ele quando Deus mandou, né? Deus teve que insistir com ele, mandar de novo, até que ele criou coragem, foi lá e orou por Paulo, e o ministério dele foi iniciado. Então, às vezes,
Nós passamos por isso ainda hoje. Tem pessoas que não nos reconhecem. Deus nos chama, Deus nos separa, Deus nos dá dons, Deus nos dá um ministério e às vezes nem todo mundo reconhece esse ministério. Então, nós analisando nas Escrituras, não encontramos em nenhum momento o diácono sendo inferior ao presbítero ou sendo inferior ao evangelista. O que ocorre que são funções, cargos que é concedido a eles para o exercício do trabalho e a organização da igreja. Eu já disse ao Senhor que eu não discordo que tenha cargo dentro da igreja. O que eu discordo é que haja hierarquias dentro da igreja. Você não usufrui de privilégio por ser pastor. Agora, o que o senhor deixou claro... Mas quando o senhor diz não usufruir de privilégio, o que o senhor quer dizer? Por exemplo, o pastor não tem uma palavra de autoridade sobre o senhor dirige uma sede, por exemplo. Ele dirige uma congregação. O senhor não pode designá-lo para uma função, ou tirá-lo de lá, ou colocar outro no lugar? Até pode. Não seria isso uma hierarquia? Tipo assim, você está acima nessa cadeia de comando? Não quero ser pejorativo quando eu falo cadeia de comando, mas eu vou entender. Eu entendo, mas vamos colocar da seguinte forma. O motorista de um ônibus é superior aos seus transportados? Sim. Não, ele não é. Ele que manda dentro do ônibus. Qualquer um pode dirigir o ônibus. Não, mas a ordem é quem está dando comando, quem está dirigindo. Não, ele não é em nenhum momento superior aos demais dentro do ônibus. Não, eu acho que a confusão não é se existe autoridade, se existe privilégio. Privilégio não existe, mas autoridade existe. Eu acredito que há uma cadeia de comando, como o César classificou. Só que essa cadeia de comando, eu não a vejo como sentido da palavra hierarquia. O que é hierarquia? É quando um tem um poder sobre o outro. Quando um tem um domínio sobre o outro. Pastor César, dentro do cargo, eu posso mandar o senhor dirigir uma igreja, mas eu não posso mandar na sua vida. Eu não posso estabelecer normas sobre a sua vida. O que ocorre é que quando isto acontece, o egocentrismo, a templolatria, sabe? As pessoas que usam do cargo, da função para exercer e usufruir de privilégios, se corrompem. E essas pessoas terminam deturbando o que era a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é um corpo. O fato é que cada um exerce a sua função. O coração manda sangue para todo o corpo, mas ele não é melhor que todos os restos dos membros do corpo. Ele tem a sua importância. A importância ocorre nos céus, ocorre na terra, dentro das atividades que cada um exerce, pastor. Mas eu não vou dizer para o senhor que um anjo é mais importante ou melhor do que outro anjo. Todos eles têm a sua importância. Jesus falou assim para os apóstolos, para me terminar. Jesus falou, eu sou realmente o vosso mestre. Eu sou superior a vocês. Mas entre vocês não vai acontecer isso. Não foi isso que Jesus falou? Mateus Dentre 23. vocês, todos... Um só vosso mestre, vós todos sois irmãos. Vocês estão todos irmãos. E aí, pastor Bruno, o senhor pode responder na segunda parte da volta? Por que Jesus criou o lava-pés? Qual é o propósito do lava-pés? Na verdade, existem órgãos mais importantes que outros. A própria ciência, né, a medicina, categoriza alguns órgãos como órgãos vitais, pastor César. Claro. Sem os quais não dá para uma pessoa sobreviver. Por exemplo, eu posso perder um dedo, eu posso perder uma mão e continuar vivo. Um dos rins, um baço. Isso. O dedo é um membro, não? Vamos lá, então eu posso perder um dos rins, mas se eu perder os 2 rins, eu vou morrer. É um órgão vital. O coração, quem que vive sem coração? Não dá para viver. Quem que vive sem fígado? Quem sobrevive sem o cérebro? Tanto é que quando o cérebro morre, até as máquinas são desligadas. Enfim, existem órgãos, sim, que são vitais e, portanto, são mais importantes que outros órgãos. Então, existe hierarquia dentro dos órgãos. Existe hierarquia celestial. Quando nós falamos de trindade, nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos são iguais em poder, são iguais em essência, são iguais em santidade, têm o mesmo nível de glória, mas tem uma hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito que atuam de formas diferentes. Isso se reflete em todos os seres celestiais. A Bíblia diz muito claramente que Jesus é superior aos anjos, ou seja, um ser divino, um ser celestial superior a outros seres celestiais. A Bíblia também diz que os homens foram criados um pouco abaixo dos anjos. Aí é outra hierarquia, agora desce para a face da terra. Quando nós falamos de humanidade, nós vamos ver hierarquia na civilização civil. Existem aí organizações, não importa qual seja o tipo de governo, mas existe um líder, existe alguém que comanda, seja um presidente, seja um rei, seja um ministro,
Não importa, existe uma hierarquia a ser obedecida para dar comandos, para administrar a sociedade. Os filósofos já defendiam isso, que a polis não poderia sobreviver sem ordem, sem organização. E de onde vem essa ordem? De uma autoridade constituída. Então, a autoridade é essa hierarquia que nós estamos tratando. Então, não se trata de ter ou não privilégios. Não se trata de ser ou não mais importante. A hierarquia fala de comando, de organização estrutural, de autoridade, onde alguém manda, alguém obedece e as coisas vão funcionando. Agora imagine se todo mundo mandasse, se todo mundo desse ordem, se todo mundo decidisse, não haveria organização. Ok. Pastor Carlos Wagner. O pastor Bruno citou o capítulo 12 de Coríntios, falando sobre o corpo, né? E eu peguei aqui o texto, e tem uma parte do texto, para não ser cansativo, que diz assim, versículo de número 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que não tem ou ao que tem falta dela, tá? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual valor um ao outro, da maneira que, isso é o versículo 25, da maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros é honrado com ele, porque vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Aí o pastor citou o caso de Efésios capítulo 4, versículo de número 11, né? Onde Paulo está tratando lá dos que foram chamados. Se nós somos hierárquicos, e se o pastor Bruno concorda que existe a hierarquia e o pastor é superior ao diácono e vice-versa, e o diácono é inferior ao pastor, quero dizer, então vamos pensar da seguinte forma: a ordem que foi estabelecida pelas igrejas está incorreta, porque me parece que um dos últimos a ser considerado importante na ordem que Paulo estabeleceu, segundo o Senhor mesmo, é o pastor. Então, se o pastor é o menos importante na própria ordem que ele citou em 1 Coríntios capítulo 12, e eu posso ler aqui o texto de Efésios também, se o Senhor me permite, no capítulo de número 4, versículo 11, que diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Logo, a ordem que nós temos das igrejas evangélicas está invertida. Se o Senhor considera que exista essa hierarquia. No meu ponto de vista, Paulo não está falando de hierarquia, ele está falando de importância, ele está falando de relevância no trabalho, não de hierarquia. A hierarquia é a dominância de uma pessoa sobre outra. Ok, pastor Bruno. Vamos lá. O lava-pés, né? Você havia me perguntado o que significa o lava-pés. O lava-pés nada mais é do que um exemplo de humildade. Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre a humildade, ser humilde um em relação ao outro. Isso não invalida que existam hierarquias, que existam autoridades. Por exemplo, um membro de uma igreja, que não é pastor, que não é presbítero, que não é diácono... Mas o que é hierarquia? Não é um ser superior ao outro? Ser superior em autoridade. Então não em dignidade. Então me permitem, autoridade, vamos falar de poder militar, por exemplo. Então me permita fazer um adendo. Se o senhor acredita dessa forma, creio eu que quem está falando é o teólogo Bruno, não o membro de uma denominação Bruno. Então, como o teólogo só acredita dessa forma, há aí um grande problema, porque Jesus disse assim, vocês precisam entender que o maior dentre vocês, se sente maior, deve servir aos demais. Então, se na hierarquia eu tenho que ser servido por alguém... Mas é assim, não é assim, pastor? Por exemplo, o pastor, ele serve a igreja, mas ele tem autoridade para delegar várias questões lá dentro. O que eu tava Hoje dizendo, ele é muito mais servido do que serve. O que eu estava dizendo é justamente isso. Mas eu estou falando do ideal, né? Eu estou falando do que tem que ser, mas aí eu não vou... Para exemplos, né? Existem pastores e pastores. Só para o senhor entender o que eu estou querendo dizer, para a gente entender aqui o nosso raciocínio. Se, no seu ponto de vista, a hierarquia
demanda a autoridade de um sobre o outro no comando, Jesus quebra isto. Ele diz, é o seguinte, quem aqui acha que é maior do que o outro, aí eu posso fazer o adendo. Que sirva. Que sirva os demais. Pode fazer o adendo de Mateus 20, versículo 20, que os próprios apóstolos, querendo ser superior aos demais apóstolos, como tem muito pastor que quer ser superior até outros pastores, pediu que a sua mãe apelasse pela sensibilidade de Jesus. Você conhece o texto. Vamos lá. Para que ele fosse superior. Voltando ao que eu estava dizendo, o lava-pés fala de humildade. Um membro pode ser humilde, pode ser arrogante. Assim como um pastor pode ser um pastor humilde e pode ser um pastor presunçoso. Mas então, como pastor ele tem a humildade é o que vai fazer a diferença. Então o que Jesus ensinou no lava-pés foi a humildade. Mas isso não invalida a autoridade que um pastor tem sobre as ovelhas, que um líder tem. Olha o que diz a Bíblia aqui em Hebreus 13:17. Hebreus 13:17 fala disso muito claramente. Obedeçam os seus pastores e se submetam à autoridade deles. Hebreus 13:17. Obedeçam os seus pastores e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas.